Já imaginou gerar emprego e renda até mesmo nos momentos de crise? Não? Então é hora de saber mais sobre os parques tecnológicos. Vários municípios apostam nesse modelo de empreendimento para crescer. Um exemplo é São José dos Campos. O parque tecnológico de lá mudou a história do município, que passou a ser conhecido como a capital do setor aeroespacial brasileiro. Tá na hora de Município Brasil. Cultura. Em tempos de crise, prefeituras deixam o setor em segundo plano. Jogos de azar. Senado volta a discutir a legalização de cassinos, bingos, caça-níqueis e do jogo do bicho. Cidade Modelo. No interior de Santa Catarina, projeto de inclusão digital leva tecnologia para jovens do campo. Apostar naquilo que a sua cidade tem de melhor pode trazer muitos frutos: emprego, renda, desenvolvimento. E o melhor é que todo mundo pode contribuir para transformar essa vocação natural em um remédio contra a crise. Ficou interessado? Conheça então as vantagens dos parques tecnológicos. A nossa história vem da década de 50, com a formação do Centro Técnico Aeroespacial. O Brigadeiro Montenegro veio para cá e estabeleceu um centro de aeronáutica, instalou uma escola chamada ITA e a partir daí nasceu a semente Embraer e puxou todo o segmento aeroespacial via educação. Estamos falando de São José dos Campos, capital do setor aeroespacial brasileiro. Potencial que uniu governo e empresários. Em 2009, eles criaram um parque tecnológico que custou R$2 milhões. 75% dos recursos vieram da iniciativa privada, 25% do poder público. 6 anos depois, o parque já reúne 300 empresas, 6 universidades e 5 centros de pesquisa. Mas nem por isso a cidade aposta só no setor aeroespacial. Isso aqui é a mola propulsora para a continuidade do desenvolvimento econômico de São José dos Campos, para a diversificação da economia de São José dos Campos. Ela está centrada em 3 pilares: a indústria aeronáutica, a indústria automobilística e de petróleo. Nós temos também que promover o crescimento em outros setores para mitigar o risco de depender, por exemplo, dos próprios 3 setores. O Parque Tecnológico de São José dos Campos é um dos 3 maiores do Brasil, ao lado de iniciativas como o Porto Digital de Recife e o Parque do Rio de Janeiro, com destaque na área de petróleo e gás. E você, sabe o que define um parque tecnológico? Ele precisa juntar pesquisa e empresas. Para criar um parque, a primeira coisa é que tenha conhecimento. Então, institutos de pesquisa, universidades, escolas técnicas, que gere conhecimento e que esse conhecimento possa, nesse ambiente, ser transformado em um novo negócio, num novo produto, num novo processo, um novo serviço. Para Jorge Campagnolo, os parques tecnológicos podem ajudar a tirar o país da crise. Na China, por exemplo, 20% do produto interno bruto vem daí. No Brasil, eles não representam nem 1% do PIB, mas abrigam pelo menos 520 empresas e geram 32 mil empregos. 80% deles com formação em nível superior ou pós-graduação. No país, há 28 parques em funcionamento, 28 em implantação e 38 na fase de projeto. Mas o que falta para tirar tantas iniciativas do papel? Precisa de investimentos. Quando eu digo investimentos, não quer dizer que seja só investimentos públicos, O parque é um ambiente de negócio, pode captar recursos de outras esferas de governo e também da iniciativa privada. Em última análise, a inovação se dá nas empresas. Estudo do Ministério de Ciência e Tecnologia mostra que até entrarem em operação e alcançarem a sustentabilidade econômica, os parques dependem principalmente de recursos públicos. Hoje há cerca de 4 milhões destinados ao setor no orçamento do Ministério, mas a maior parte dos recursos não vem daí. Sai do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O FNDCT está com dificuldades
perder um pouco a capacidade de investimento. Temos outras alternativas, né? E uma alternativa interessante são as emendas parlamentares. Então, temos vários exemplos em que as emendas parlamentares foram fundamentais para o surgimento de novos parques. Então, é o caso do Porto Digital. Ficou interessado, prefeito? Então veja como ter um parque tecnológico bem no seu município. Primeiro, priorizar o conhecimento, encontrar o nosso DNA, a nossa vocação, a vocação da cidade, o que a cidade, os pontos fortes da cidade, e aí juntar em torno desses pontos fortes, né, se já existe, se não existe, eleger o que eu quero ser, né, e a partir daí partir para um plano de ação, usando o poder local, organizando a universidade, organizando o empresariado e o poder público. Os municípios têm criado leis, facilidades para que o conhecimento possa ser transformado em negócio. Inclusive fundos municipais de apoio ao surgimento de novos negócios. Os parques permitem investimentos em empresas de grande porte, mas principalmente de pequeno e de médio porte, para o desenvolvimento de tecnologias que podem ser aproveitadas objetivamente na elaboração de outros produtos. Isso traz muitos recursos para o país, desenvolve numa área que é fundamental para o Brasil, que é tecnologia de ponta. As empresas que não estão ali perdem espaço na competição. Pesquisas, empresas, investimentos públicos e privados. A receita está aí. Agora, se o seu município não tem um desses ingredientes, o negócio é fazer parcerias. Hora de deixar as divergências políticas de lado e conversar com o prefeito vizinho. O mais famoso parque tecnológico do mundo, o Vale do Silício, nos Estados Unidos, abrange 16 cidades ao sul da Califórnia. Não precisa um parque se está localizado apenas no município. Hoje nós podemos ter um parque em que ele esteja englobando N municípios. Mas a gestão desse processo seja feita conjuntamente. Se a gente quer parques fortes, nós precisamos ter cooperação. O parque é uma região muito grande. Quem tem dinheiro fora do país tem novo prazo para legalizar os recursos. A proposta que permite a repatriação de bens não declarados no exterior pode trazer alívio para o caixa das prefeituras. Uma boa notícia para os brasileiros que têm dinheiro ou bens no exterior e querem regularizar o patrimônio. Em 2017 vai ser aberto um novo prazo para legalizar esses recursos, desde que tenham origem comprovadamente ilícita. O período previsto é de 1º de fevereiro a 10 de março. E quem sai lucrando são estados e municípios, que devem receber 46% do valor arrecadado com as multas. Vem por aí novas regras para prefeitos e governadores quitarem os precatórios, aquelas dívidas que o poder público tem com os cidadãos ou empresas que ganharam processo judicial. A medida vale para os débitos com vencimento até 31 de dezembro de 2020. Vai ter prioridade o pagamento de pensões, salários e aposentadorias para pessoas com deficiência, portadores de doenças graves ou para quem tem mais de 60 anos. Vistos por alguns como fábricas do vício e do crime, os jogos de azar foram proibidos no Brasil há 70 anos. Mas, com a crise, o Congresso voltou a cogitar a legalização de cassinos, bingos, caça-níqueis e do jogo do bicho. O motivo? Engordar os cofres públicos e gerar empregos. Quem é contra diz que a medida traz um risco. Pode abrir as portas para o crime organizado. Entenda a polêmica. Desde a antiguidade que se joga, para adivinhar o futuro, explicar sonhos, sortear brindes ou por superstição. E já se fazia distinção entre passatempo e vício, separando assim os jogos lícitos dos que deveriam ser proibidos. No Brasil, eles só foram estruturados no século XIX, com a criação das primeiras loterias. No Rio de Janeiro, Dom Pedro II fundou a Caixa Econômica Federal. Só no ano passado, a arrecadação das loterias da Caixa foi de quase 15 bilhões de reais. Mas estudos indicam que o jogo clandestino movimenta ainda mais, quase 19 bilhões de reais por ano, distribuídos entre jogo do bicho,
bingos, máquinas caça-níqueis e apostas pela internet. E é esse dinheiro que pode engordar os cofres públicos. Com a crise, não por acaso, a regulamentação dos jogos de azar voltou a ser discutida pelo Congresso. Além da arrecadação, pode gerar empregos. Qual é o município que não tem uma banca de bicho? Quantas pessoas não são empregadas pelo bicho no Brasil? Hoje, o jogo clandestino tem 450 mil empregados sem nenhuma proteção do Estado e da sociedade. E se o jogo for legalizado, serão gerados mais 150 mil empregos só com as operações de jogos. Para os 3 primeiros anos, entre receitas de concessão e receitas de operação, estima-se algo como 29 bilhões de reais. No caso do jogo do bicho e das videoloterias, a proposta destina 3% da arrecadação bruta ao caixa do município onde são feitas as apostas. Também fica autorizada a exploração de jogos de cassino. O modelo é parecido com o que existia entre 1934 e 1946, na chamada Belle Époque brasileira, até que o presidente Gaspar Dutra fechou todos os cassinos. Há um grande clamor popular em favor do retorno das atividades do jogo. Há toda uma cadeia produtiva envolvida nessa questão. Nós temos shows, nós temos restaurantes, nós temos hotéis, nós temos pessoas que prestam serviço, atividades comerciais vinculadas. Então, evidentemente, nós percebemos que essa atividade é uma atividade que potencialmente pode, e tenho certeza que regulamentado fará, gerar muitos empregos e desenvolvimento. Os jogos, de modo geral, eles estão acontecendo no país. E se estão acontecendo, por que a gente não legalizar? Né? Para que a União, os estados e os municípios tenham aí um complemento de receita. A ideia é melhorar a vida nas regiões menos desenvolvidas. No sentido de privilegiar, né, o desenvolvimento regional. A cada 10 concessões de cassinos, 4 tem que ser no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Temos a Amazônia, onde eu moro, né, que poderia ser como um atrativo para chamar o turismo para uma região que todo mundo fala, mas que é pouco frequentada. As cidades escolhidas para essa instalação dessas casas de jogos, elas vão receber um tributo chamado ISS. Então, com certeza, elas vão ter um impacto direto nas suas economias, além dos investimentos que serão feitos para poder implantar essas casas. Nós queríamos que fosse para as áreas de interesse turístico e para as áreas que precisam de desenvolvimento. Nós temos que ter uma oportunidade de todo o Brasil, todos os entes federados, poderem receber os resorts com cassinos integrados. Mas nem todos apoiam a legalização dos jogos. Eu sou contra, porque acredito que isso não vai trazer nenhum benefício de desenvolvimento para a sociedade. Pode ter um impacto econômico no primeiro momento de desenvolver algumas regiões pequenas, mas um impacto social imenso ruim. Nosso medo muito grande é que jogos de azar atraiam problemas com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, prostituição. Eu acho que não é a saída para que a gente faça arrecadação para o Estado brasileiro. Seriam 35 cidades, a princípio, beneficiadas. Nós temos mais de 5.500 municípios. Nós vamos dar riquezas para a mão de poucos, em detrimento de milhares de famílias que estarão perdendo o seu salário numa roleta de jogo de azar. Ampliar a legalização dos jogos é uma rendição a esse segmento. A maioria dos países tem jogo legalizado, mas requer uma ampla e uma rigorosa fiscalização. O Estado não vai ter condições de fiscalizar essa atividade. Porque, quando a crise vem, um dos primeiros setores a perder investimento é a cultura. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Antes, vamos conhecer Palmas, capital do Tocantins. Com apenas 27 anos, ela é a mais jovem cidade planejada do país. As fotos são de Fernando Alves, Antônio Gonçalves e Valério Zelaya.